Vou gravar, senão não vai sair esse negócio. E aí, meus queridos, tudo bem? Então, eu vim falar hoje aqui sobre esse filme aí, Devoradores de Estrela, e é o meu contato, como que eu conheci ele, né? O que é a história que eu tenho, a relação que eu tenho com esse filme, tanto que teve uma relação com a origem do nome aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Luciano. A ideia de eu trazer esse vídeo aqui pra vocês é tentar comentar um pouco de como que o físico, né, o meu físico interior gostou tanto assim desse filme, né? Então a ideia aqui é passar esse conteúdo, mas sem spoiler para vocês. Então, antes de começar, eu quero falar um pouco sobre como que eu conheci o autor Andy Weir. Porque, se você não sabe, o Devoradores de Estrela é baseado em um livro. E esse livro aí, ele foi lançado lá por 2020, 2021, alguma coisa assim. E quando eu tava ouvindo um episódio do Nerdcast, e esse episódio, se eu não me engano, era sobre livros que são melhores do que os filmes, eu acabei encontrando eles acabam, né, citando ao longo desse episódio aí o Perdido em Marte. Para você que não conhece Perdido em Marte, existe o filme, né? Então o filme foi o meu primeiro contato também. E eu lembro, cara, que foi um filme assim legal, que eu gostei de ter assistido. E eu lembro de sempre recomendar para as outras pessoas, né, que gostam de ficção científica. No final das contas, Perdido em Marte, ele conta a história, narra a história, né, de um botânico. Não que ele seja um botânico, ele tem alguma relação com botânica, porque é isso que ajuda ele a sobreviver. Mas a relação, né, desse filme é: existe uma tripulação, a tripulação está fazendo uma missão lá em Marte. E aí, por conta dessa missão, ocorre uma tempestade de areia durante ali a exploração deles. E um dos tripulantes, né, o Mark Watner, ele é deixado para trás. Por conta disso, a tripulação precisa, né, retornar pro abrigo deles. E por conta disso, né, porque eles têm que dar sequência, eles acabam perdendo o contato ali com o Mark e eles acabam deixando ele para trás. E, né, dessa forma aí é que se dá toda a premissa da história, né? Mark foi deixado abandonado para trás ali em Marte e, cara, o cara em outro planeta, ele tem que aprender primeiro a sobreviver e depois entrar em contato com a Terra, né, para ele tentar então um retorno ali para casa. E dessa forma então, né, ao longo dessa ficção aí a gente vai aprendendo muito com o filme, né? No filme assim ele é bem legal, o registro dele é feito na forma de vídeo. Eu não lembro se no livro é na forma de vídeo, mas o fato dele gravar tudo durante todos os dias é uma coisa em comum, né? Então, todos os relatos ali são escritos pelo autor como diários de bordo ali de sobrevivência do Mark. E, no geral, né, a forma com que o autor encontrou para descrever de forma detalhada a parte mais científica da história, foi pegar o que o Mark estava escrevendo, estava registrando, que, assim, ele pensou, eu vou ficar para a história. Então, já que eu vou ficar para a história, eu vou escrever um negócio aqui que qualquer pessoa que veja, que pegue o meu diário de bordo para entender o que aconteceu, se você for um leigo, você vai entender. E, cara, eu sinto muito essa identificação já começa por aí, né, com o autor Andy Weir, de eu conseguir ter esse contato com coisas fodas, né, no mundo da física e tentar passar isso aí da melhor forma para as pessoas que são leigas, entendeu? Ou que tendem ou têm a ideia de ir por esse caminho, tá? Então, essa é a minha primeira relação ali com o Andy Weir, da forma com que ele traz o conteúdo dele, da forma com que ele aborda, né, esse conteúdo mais pesado, mais denso, mas ele sabe que a ideia é chegar no público leigo e o público leigo entender aquilo que ele está falando. E aí, como esse episódio era sobre livros que são melhores do que os filmes, eu fui lá e li o livro, né? Já fazia um tempo que eu tinha assistido ao filme, e aí eu peguei e fui ler o livro. E, cara, cada página do livro ali, muito legal, a descrição teórica, sabe?
um personagem divertido, com um humor massa, e todas as soluções ali que o autor traz tem, né, embasamento científico. Ele consulta cientistas reais para verificar aquilo ali se está certo ou não. Então, cara, fino, coisa fina. Quando eu terminei de ler, eu fui ler outra coisa, né? Porque eu pensei, beleza, cara, realmente é um livro com conteúdo muito denso. Beleza, dá um tempo na ficção científica, vou ler outra coisa, vou ler uma fantasia. Inclusive, eu fui ler Eu Sou o Número 4. Eu Sou o Número 4 é uma saga de livros, se você não sabe, existe o filme, o primeiro filme foi lançado, e os livros ali contam todo o resto da história dos outros números, mas esse vídeo aqui não é sobre isso. E aí eu fui ler, né, essa saga, e ao longo, enquanto eu tava ali, sei lá, pelo terceiro, quarto livro dessa saga, eu entrei no YouTube ali e que diabo de trailer que é esse aqui de Devoradores de Estrela? Vou assistir. Cara, eu abri o trailer e tá do autor de Perdido em Marte. Eu falei, fiada puta, eu sabia que tinha outros livros, né, do Andy Weir, mas eu falei, caceta, eu lembro de ter assistido, de tentado assistir o filme depois, né, do Perdido em Marte, depois de ter lido o livro, e cara, eu meio que dei uma empacada. Eu realmente não assisti o filme depois de ter lido o livro do Perdido em Marte. Eu quero assistir ainda, mas ainda até o momento não assisti. E beleza, né, eu pensei, putz, cara, eu vou ter que ler esse livro agora porque eu quero ler antes de assistir o filme, porque senão vai ser a mesma experiência, ou, sabe... Eu pensei, vou aproveitar esse timing e vou ler o livro, tá? Comprei o livro. Se você quer saber como que eu escolho qual livro eu vou ler, eu quero fazer um vídeo sobre isso, que eu acho que é uma técnica bem útil para você economizar dinheiro e não começar a ler um livro à toa. E aí, beleza, né? Eu peguei esse livro e fui ler. Cara, a cada página, assim. Como eu falei, esse vídeo não é para falar detalhando a física do Devoradores de Estrela. Por quê? Porque eu quero relatar o meu sentimento ao assistir o filme, mas eu quero dizer mais sobre o livro. Porque eu li o livro antes de assistir o filme e foi o seguinte. Para você ter uma noção de como esse livro me pegou, a história se você já assistiu o filme, você vai entender o que eu tô falando, mas se você não assistiu, basicamente, vamos fazer um exercício aqui. Você acorda no meio do nada, sabe, num lugar fechado, e você não sabe onde você tá. Você não lembra quem você é, você não lembra como você foi parar ali. E aí, cara, você não lembra nem como é que fala. E ao longo de cada vez que você acorda, você desperta, você vai lembrando um pouquinho de alguma coisa e finalmente você lembra como é que você anda, tá? É esse tipo de coisa que acontece com o personagem desse filme, desse livro no caso, né, até esse momento. Porque no filme ele é muito passado. Eu achei que foram soluções inteligentes pro roteiro e necessárias, né, porque senão vai ficar maçante, mas foi o que aconteceu, né. Então, assim, no filme ele já sabe onde ele só abre, levanta e ele já sai, ele já sabe, puta merda, eu tô aqui. Mas no livro não. No livro é aquela história. Levantei, acordei, aprendi a andar, aprendi a caminhar. E, putz, cara, eu tô com fome. Vai lá, encontra um lugar que tem uma despensa ali onde ele pode comer alguma coisa, ele encontra. Só que como ele tá muito fraco, como você, né, vamos voltar pro personagem, como você tá muito fraco, você não consegue segurar as coisas muito bem. E isso acaba escorregando da tua mão, né? E aí você, naquela sensação de você tá lembrando o que aconteceu, o que não aconteceu, você fala, caralho, mas isso aqui tá caindo estranho. Sabe? Tipo, você não sabe por que aquilo tá acontecendo daquele jeito, mas você sente que tem alguma coisa que não tá normal. Você começa a lembrar, sabe? Não sei se você jogou Dungeons and Dragons, mas se você joga um D20 ali pra saber se você sabe alguma coisa sobre o que tá acontecendo, sobre aquele ambiente, o mestre fala, você sabe isso sobre tal coisa. Então imagina, vamos lá, jogamos D20, sabedoria, o que eu sei sobre, o que eu posso saber sobre isso que tá caindo diferente? Você sabe que a gravidade
ela é o que faz as coisas caírem, né, no lugar de onde você vem. Beleza. E ao longo, você vai jogando sabedoria, e você vai lembrando que você sabe que uma coisa, se você soltar, abandonar uma coisa num certo ponto, ela vai cair. E a diferença, né, de caminho que ela percorreu da altura até o chão, você consegue, né, sabendo o tempo que ela levou para cair, você consegue determinar ali qual que é a aceleração que esse corpo teve. Putz, cara, eu sei um pouco de física, então tô descobrindo um pouco sobre o meu personagem, tá ligado? E aí, acabei de perceber que mistura outra coisa que eu gosto, que é RPG. Beleza, tô descobrindo alguma coisa sobre o personagem. E aí, beleza, né, cara? Eu sei que se cair ali, então eu vou fazer isso. Eu pego um cronômetro, encontro um cronômetro, eu entro numa sala ali, eu vejo vários equipamentos científicos. A maioria deles eu não lembro o que é, mas um deles eu sei que é um cronômetro. Eu cronometro o tempo que o corpo leva para cair e começo a me lembrar também que se eu fizer essa medida repetidas vezes, a chance de eu acertar, né, estatisticamente, o valor que eu vou determinar ali vai estar mais próximo do real, né? Quanto mais vezes eu repito aquela medida, mais confiável fica o meu valor que eu vou determinar. Beleza, eu vou medir 20 vezes a queda desse corpo e cronometra ali, faço a conta, pá. Vamos voltar para você. Você descobre que a gravidade, a aceleração, né, que você determinou ali, é de 15 metros por segundo ao quadrado e não 9,8 metros por segundo ao quadrado, como você esperava que fosse. Como você está acostumado, né, de onde você vem, você sabe que você veio da Terra. E fala, cara, das duas coisas, uma pode estar acontecendo. Ou a massa da Terra alterou drasticamente e a gravidade ficou muito mais forte, ou eu tô em outro lugar. Então não é assim, eu acordo, abro os olhos, putz, eu tô no espaço. Entendeu? Não é assim. Ele fala, lembro coisas de física, né? E cara, enquanto eu tava lendo isso, eu tava, tomando cu. Tá ensinando física básica pro físico? Me dê mais papai. E aí já era. Então assim, vamos lá, é por isso que eu gosto. Esse, cara, é o melhor livro que eu já li. Beleza? Melhor livro que eu já li. E a experiência do filme ainda deixou muito melhor porque muitas coisas que acontecem no livro eu não tinha muita parte visual para eu falar, tipo, tá, aqui deve ser massa. Tipo, tem uma hora que eles vão explorar um planeta. Naquela hora no livro eu falo, foda, foda. E a hora que eu tava assistindo o filme eu falei, essa parte vai ser foda. E foi foda. Então, sem spoiler, mas vai ler esse livro e depois você volta aqui e conversa comigo, me agradece. E esse vídeo foi pra isso, cara. Beleza? Aquele abraço, espero que você fique aqui para mais conteúdos sobre física e meio acadêmico para pessoas que, assim, não são desse meio e vocês querem saber um pouco mais sobre isso. Beleza? Um abraço para vocês, comentem, curtam e até a próxima.